Nós lembramos que todas as homilias serão gravadas e você já após a missa poderá adquiri-las. Mais um cerco de Jericó chegou. Não para ser mais um cerco na nossa vida, não para colecionarmos cerco de Jericó, mas para que este seja o cerco da nossa vida. O tema desse ano se encontra em Gênesis capítulo 22, versículo 18. Quem tem o livro na capa, leia comigo bem forte. Por tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra, porque me obedecestes. Qual é o tema? Por tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra, porque me obedecestes. E o lema? E tu serás uma fonte de bênçãos. Gênesis 12, versículo 2. Qual é o lema? E tu serás uma fonte de bênçãos. Diga para o seu irmão do lado, e tu? Fonte de bênçãos. Diga para o irmão de trás, e tu serás? Tu serás uma fonte de bênçãos. Só que o seu de trás se virou para trás, você viu as costas dele, né? Do lado, né? Do outro lado, sei lá. Diga bem forte, e tu serás uma fonte de bênçãos. O que é o cerco de Jericó? É um tempo de graça, que tem como base bíblica o livro de Josué, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 20. Vocês podem ler em casa depois, Josué, capítulo 6, de 1 a 20. O povo de Israel, depois de sair do Egito e passar durante 40 anos peregrinando no deserto, finalmente está para entrar na terra santa, na terra prometida. Porém, encontraram o último obstáculo antes de pisar na terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Chegaram diante de uma cidade forte. Josué capítulo 6, versículo 5 diz: Jericó era uma cidade murada, que tinha se fechado diante dos israelitas, e ninguém saía dela e nem podia entrar. Era um obstáculo, como talvez no seu casamento, como talvez na sua vida pessoal, como talvez na sua vida profissional, você esteja diante de uma cidade murada que se fechou para você. A saúde, a vida espiritual, qualquer um dos aspectos que já vimos no início do ano, no nosso projeto de vida, pode de repente encontrar um obstáculo, como o povo de Deus encontrou. Porém, diante de todo obstáculo, Deus já tem uma resposta. Deus já tem uma solução. Diga, diante de qualquer problema, eu preciso acreditar que Deus já tem uma resposta. Cidade murada, fechada, hostil. Deus diz então a Josué: vê, entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Como Deus daria Jericó, essa cidade forte e armada, diante de um povo que vinha de um deserto escaldante, fraco, sem exército, sem preparo nenhum para a guerra? Dai a volta à cidade, vós todos, homens de guerra, contornai toda a cidade uma vez.
Assim farás durante 6 dias. 7 sacerdotes tocando 7 trombetas irão adiante da arca. Vocês viram a primeira leitura de hoje? Como Deus é providente. A primeira leitura de hoje falava da arca da aliança, que Deus mandou fazer. E aqui dentro da arca da aliança existiam 3 elementos, como nós colocamos dos lados. Existia o cajado de Arão, existia o maná, existia as tábuas da lei. Sobre a arca, 2 anjos, prostrados um diante do outro. Hoje temos a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, porque neles, nesta família, está a realização, sobretudo na pessoa de Cristo, que é o novo pão do céu, o maná. Tem autoridade sacerdotal, é maior do que Arão. E ele foi aquele que nos trouxe a lei de Deus impressa no nosso coração. Deus mandou que eles pegassem a arca e dessem a volta naquela cidade murada, hostil. 7 sacerdotes, durante 7 dias, dai a volta. Vós todos, agora repita um detalhe que está aqui na palavra: homens de guerra. Homens de guerra. Só os homens. Homens de guerra. Vendo como é bonito? Só os homens. Homens de guerra. Só as mulheres. Homens de guerra. Aqui, homens, não é sentido de masculino, mas no sentido genérico da palavra. Ou seja, todo ser humano. Diga, homens de guerra. Homens de guerra. É todo ser humano. É todo ser humano. Que obedece a Deus. Que obedece a Deus. O cerco de Jericó é um tempo para homens de guerra. Mas para as bichinhas não ficarem tristes, eu vou pular do sentido genérico e vou dizer também, é um tempo para as mulheres de guerra. Não é fraco. É um tempo para as mulheres de guerra. E é um tempo para os e para as mulheres de guerra. Por isso que você já viu que no cerco se desaloja. Eu sei que teve gente que brigou aqui hoje. Eu não concordo. Ok, você não concorda, mas vai ser assim. Porque o cerco é para tirar você do canto. Você é homem de guerra. Soldado escolhe onde vai dormir? Soldado escolhe o que vai comer? Soldado escolhe a arma? Não. O cerco é um tempo de guerra para homens de guerra, para mulher de guerra. Não é tempo para besteira, é tempo de batalha, é tempo de sacrifício. Ah, porque faz 10 anos que nessa missa eu estou sempre sentada. Pois é, hoje você vai ficar em pé. E você vai ofertar o fato de você estar em pé como um soldado, como uma guerreira, em favor da sua vitória. Amém? Amém. O soldado, ele precisa ser uma pessoa desinstalada. Soldado não tem apego a nada nem ninguém. Quem é que já foi ou é soldado? Tem algum que é soldado aqui? Tem alguém aqui que é soldado? Ou que já foi soldado? Você imagina você ter que entrar numa favela cheia de bandidos? Você não sabe se volta vivo. Guerra é isso. Mas você vai, porque tem um comando que diz: vai, entre, arrombe a porta, vá lá. O cerco é um período onde homens de guerra, mulheres de guerra, vão obedecer à voz do Senhor. E a voz do Senhor foi o que para aquele povo? Cerquem as muralhas 7 dias, tocando a trombeta, 7 soldados, deem um grito de vitória. No 7º dia darei 7 voltas à cidade, tocando os sacerdotes a trombeta. Aqui se fala do louvor. Por isso que, durante o cerco, nós escolhemos 2 CDs de músicas. São 32, mais ou menos, músicas.
Por isso que no livro aí a última parte é música. Porque o louvor vai ajudar você. Na hora que a coisa apertar, na hora que a dificuldade vier, você coloca lá no carro, indo para o trabalho, você coloca no ouvido, e você vai cantando, proverá, proverá. Eu sei que a vitória para mim, Deus proverá. Eu sei que o emprego para mim, Deus proverá. Eu sei que a saúde para mim, eu sei que a libertação do meu filho, Deus proverá. Deus proverá. Você vai cantar, você vai louvar. As músicas são diferentes. As músicas falam de batalha, de guerra. As músicas falam de luta. Por isso você tem que ter o livro, você tem que aprender, você tem que cantar. São 2 meses, de agosto e setembro, em que você vai se desligar da novela das 6, das 7, das 8, das 9, das 10, das 11. Você vai se desligar dessas coisas. Amém? Amém. Você vai se aproximar mais de Deus. Olha para mim. Você é o quê? Diga o que é que você é. O que é que você é? Soldado. Quem é homem diz guerreiro. Quem é mulher? O que é que você é? Guerreiro. O que é que você é? Guerreiro. Guerreiro, guerreira. O guerreiro não perde tempo. O louvor a Deus, por palavras, por cântico, por palmas, por danças. O pessoal do coral está passando com os livros, se alguém quiser, poderá, tá bom? Já ir adquirindo. Olha para mim. A arca do Senhor deu uma volta à cidade e retornaram ao acampamento para ali passar a noite. Josué levantou-se cedo e os sacerdotes levavam a arca do Senhor. Esse levantar cedo, olha para mim. Esse levantar cedo indica o quê? Quando a pessoa levanta cedo, indica que ela é o quê? Guerreira, que ela é o que mais? Diligente, que ela é o quê? Ela é preguiçosa, quem levanta cedo? Não, ela é o quê? Trabalhadora, corajosa. Ela sabe o que quer. Quem não sabe o que quer, dorme até meio-dia. Não é verdade? Agora, quem sabe o que quer, acorda cedo. Josué acordou cedo. Cedo para quê? Para obedecer à voz de Deus. Os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, marchavam diante da arca do Senhor, tocando a trombeta durante a marcha. Os guerreiros precediam-nos, ou seja, atrás do sacerdote da arca. E a retaguarda da arca do Senhor ouvia-se retinida a trombeta durante a marcha. Mas ao 7º dia, levantando-se de madrugada, que hora eles levantaram? Que hora eles levantaram? Madrugada. Diga, de madrugada. De madrugada. O ditado popular diz que Deus ajuda a quem? Cedo madruga. Cedo madruga. Salmo 5, Davi diz, antes mesmo de amanhecer o dia, antes mesmo do sol sair, eu já me levanto. Eu já me levanto. Pega aí, Luciana. Salmo 5. Davi diz, antes mesmo de clarear o dia, eu já busco a tua face, Senhor. Você vai escolher de preferência de madrugada para rezar. Amém? Amém. Até porque a fila é bem pouquinha de madrugada. Tem ninguém aperreando Deus de madrugada. De madrugada. Acorda mais cedo. Encontrou aí? Pode ler. Salmo 5, versículo 9, sei lá. Mas eu, graças à vossa grande bondade, entrarei em vossa casa. Irei prostrar-me em vosso santuário com o respeito que vos é devido, Senhor.
Conduzi-me pelas sendas da justiça por causa dos meus inimigos. Aplainai para mim vosso caminho, porque em seus lábios não há sinceridade. Seus corações só urdem projetos ardilosos. A garganta deles é como um sepulcro escancarado, com a língua distribuem lisonjas. Deixai-os, Senhor, prender-se nos seus erros, que suas maquinações malogrem. Por causa do número de seus crimes, rejeitai-os, pois é contra vós que se revoltaram. Regozijam-se, pelo contrário, os que em vós confiam, permanecem para sempre na alegria. Protegei-os e triunfarão em vós os que amam vosso nome. Pois vós, Senhor, abençoais o justo, vossa benevolência, como um escudo, cobrirá. Só se é no começo, padre. Vou ler desde o começo. É o 5? É, Salmo 5, da Bíblia Ave Maria. Ao mestre do canto, com flautas, Salmo de Davi. Senhor, ouvi minhas palavras, escutai meus gemidos. Atendei a voz da minha prece, ó meu Rei, ó meu Deus. É a voz que eu invoco, Senhor, desde a manhã. Aí? Escutai a minha voz, porque De novo. É a voz que eu invoco, Senhor, desde a manhã. Escutai a minha voz, porque desde o raiar do dia vos apresento minha súplica e espero. Pois vós não sois um Deus a quem agrade o mal. O mal não poderia morar junto de vós. E aí ele vai falar dos inimigos, do que eles são capazes de fazer. Mas Davi diz, A vós invoco o Senhor desde a manhã. Escutai a minha voz, porque desde o raiar do dia vos apresento minha súplica e espero. Vocês querem saber de um segredo? A melhor hora de rezar é a hora que não tem nada fazendo barulho. Nem televisão, nem internet, nem ninguém falando. Você acorda e vai lá para a sua cama, lá para a sua sala, ou vai para um canto, quem mora em algum lugar que pode ter a natureza, e você ali vai pegar a Bíblia. Você vai pegar o livro. Esse livro não é para você guardar e só trazer ele de volta quinta-feira, ou até esquecer. Não. O livro do estudo bíblico é um compromisso diário. Nós vamos, durante 58 dias, fazer estudo bíblico. Todo dia. Amanhã já começa. Amanhã você não pode acordar como acordou hoje, como acordou ontem, como acordou a semana passada. Não. Amanhã você já vai acordar como Davi, cedinho. Padre, de manhã não dá. Então você escolhe outra hora. Não estou dizendo que é obrigado a ser de manhã, estou dizendo que é melhor. Mas se você quiser de noite, ou no melhor horário do seu dia, depois do almoço, que é mais difícil, né? Porque tem um demônio do meio-dia, do Salmo 90, diz que aquele demônio... né? É mais difícil, no meio-dia mais trabalhoso rezar. Mas escolha o melhor do seu dia, diga, eu preciso escolher o melhor do meu dia para Deus. Todos os dias, 58 dias, você vai ter um estudo bíblico, conhecendo a figura, a pessoa de Abraão e da sua família. Quem foi Abraão, quem era a sua esposa, o que é que Deus pediu de Abraão. Você vai conhecer a história dele. Daqui a pouco eu vou dizer por quê. Então Josué se acordou de madrugada. Deram volta à cidade 7 vezes, como nos dias precedentes. Esse foi o único dia que fizeram 7 vezes, 7 voltas. Quando os sacerdotes tocaram a trombeta no 7ª volta, Josué disse ao povo, gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. O povo clamou, os sacerdotes trocaram a trombeta, e logo que o povo ouviu o som das trombetas, levantou um grande clamor. Diga, um grande clamor. Um grande clamor. Um grande clamor. Um grande clamor. O clamor não é assim, Deus, me dê. Não, clamor não é assim. Clamor é clamor, um grande
clamor. Grande clamor. Quando eles levantaram um grande clamor, a muralha desabou. Diga comigo, grande clamor. Grande clamor. Muralha desabou. A muralha desabou. Chega, rimou, né? Grande clamor, a muralha desabou. Um grande clamor, a muralha. Quem quer ter vitória? Quem quer viver esse cerco? Quem quer, no final do cerco, estar dando o seu testemunho no altar? Então comece a clamar. Grande clamor, a muralha desabou. Não vai cair muralha sem clamor. Não vai cair muralha sem oração. Não vai cair muralha sem jejum. Sexta-feira, amanhã, é dia de jejum. Ah, padre, eu tenho diabetes, eu não posso jejuar. Faça o jejum que você pode fazer, mas faça. Jejum da língua, jejum do pão, da água, jejum de ver besteira na internet. Faça um jejum. Aquele pecadão que você sabe que adora, né? Aquele pecadão, você gosta? Aí você vai dizer, Senhor, eu vou ofertar essa tentação que eu estou vivendo em favor do cerco de Jericó, da minha vitória. Amém? Amém. A muralha desabou e a multidão subiu à cidade sem nada diante de si. O obstáculo já não existia mais. Existe uma vida vitoriosa para você. Amém? Amém. Existe uma vida abençoada para você. Amém? Amém. Existe um futuro diferente para você. Amém? Amém. Essa semana, vocês vão encontrar aí na página, da última página, 18, a árvore genealógica. Página 18. É claro que aqui talvez não dê para você escrever. Se for a letrinha pequena, dá, mas se não der, você pega uma folha e você, essa semana, vai rezar com a árvore genealógica da sua família. Quem era meu pai? Ou quem é meu pai? Quem era ou quem é minha mãe? Quem eram meus avós maternos? Paternos? Meus bisavós maternos e paternos? Onde eles moraram? O que eles sofreram? Quais os vícios que eles tinham? Eram católicos? Eram espíritas? Eram macumbeiros? Eram evangélicos? O que eles eram? Bebiam? Tinham doenças? A árvore genealógica é um trabalho que você vai fazer oracional. Você vai escrever características da sua família. No primeiro estudo bíblico de amanhã, você vai conhecer a família de Abraão. Quem era o pai dele, quem era a mãe dele, quem era a esposa dele, quem eram os irmãos dele. O que é que aconteceu? Por que que a Bíblia registra isso? Por exemplo, que o pai de Ló morreu. Está lá, o pai de Ló morreu. Por que que a Bíblia registra isso? Porque isso foi um drama familiar que deixou desamparado Ló. E por isso Ló, subindo de Abraão, teve que ser levado junto. Era uma forma de Abraão ajudar a própria família. Porém, isso levou a problemas na frente. Às vezes, como dizia um grande pregador de cura e libertação, tinha um livro chamado Cura das Gerações, Padre Roberto de Grandes, que veio, o último Queremos Deus que teve lá na base aérea, foi com ele. Ele dizia, muitas vezes eu tenho Jesus no coração e vovô nos ossos. O que ele queria dizer com isso? Que eu tenho Cristo na minha vida, mas eu trago cargas espirituais negativas dos meus antepassados. Heranças, aqui eu não estou falando de pecado.
Olha a diferença, ministério de cura, aprendam isso. Estou falando de pecado. Diga comigo, pecado é. Perdi a frase. Pecado é responsabilidade pessoal. Porém, o pecado gera consequências. Por exemplo, o alcoolismo é uma doença que entra na família. Aí o filho é alcoólatra, porque o pai era alcoólatra, porque o avô era alcoólatra, o bisavô era alcoólatra, o tataravô era alcoólatra, o escanchavô era alcoólatra. Doenças hereditárias, que o médico pergunta. Por que você tem que ter a doença da tua avó? Alguém já parou para pensar nisso? Por que você tem que carregar a doença que o avô, bisavô, tataravô, escanchavô, sei lá o que vô, viveu? Tem que ter um fim nisso. Ao fazer a árvore genealógica, você vai descobrir as fragilidades da sua família, seja espiritual, seja material, emocional, afetiva, espiritual, já falei. Você vai conhecer para quê? Na segunda semana. Pega aí, Luciana, qual é o tema da segunda semana, na próxima semana? Hoje, qual é o tema? Está aí na primeira, nos comecinhos da página 7. Cura das gerações. Hoje é o quê? Cura das gerações. E a semana que vem? Rompendo com o passado. Você tem que romper. Meu escanchavô foi lascado, o filho dele foi lascado, o neto dele foi lascado, o bisneto. Aí você diz, mas eu não vou ser um lascado. Eu não vou. Ah, o câncer veio, matou o vovô. Um dia desse eu peguei uma pessoa, padre, o câncer já faz parte da minha família. A pessoa disse isso, já faz, matou fulano, matou, e agora a próxima sou eu. Entendem? O que é romper com o passado? É romper com práticas espirituais erradas, é romper com uma fé errada. Por exemplo, eu aprendi quando era criança que eu subia num pé de mangueira e eu era aqueles meninos danados, né? Aqueles meninos perigosos. Eu subia. Minha mãe dizia que eu tirava água dentro do fogo, assava a carne e comia. Tirava fogo dentro da água, assava a carne e comia, imagine. Aí eu subia na mangueira, quando chegava lá em cima, a chinela fazia... caía no chão. Quando eu olhava, lá de cima a chinela estava emborcada. Aí eu tinha que descer, porque dizia que se a chinela caísse emborcada, ia morrer a minha mãe ou meu pai. Quem aqui não já teve medo? Até hoje tem uma abençoada aqui dizendo, eu tenho medo de chinela emborcada. Aí você diz assim, não, mas hoje eu sou do Shalom. Hoje eu sou da carismática. Hoje eu sou da missa de quinta-feira. Mas desemborca a chinela que me dá uma gastura. Não gosto, sabe, de chinela emborcada. Né? Não, mas não é toque. Né? Eu não falo do toque, eu estou falando da superstição. Toque é uma doença, é outra coisa. Estou falando da superstição. Na minha família, ainda hoje, tem pessoas que dizem assim, quebrou um copo, valha-me Deus. Quebrou um copo. É sinal que vai acontecer, dá vontade de eu quebrar os copos. Romper com o passado. Romper com o passado. O cerco de Jericó
desse ano vai nos fazer conhecer a pessoa de Abraão. E por que estudar Abraão? O ano passado a gente estudou José do Egito. Já estudamos Esté, Davi, rei Josafá. Por quê? Porque a Bíblia é um livro sobre a vida real das pessoas. Vocês vão ver que Abraão era fraco, igual eu e você. Sobre as experiências reais deles em um mundo real. Não existe anjo aqui na terra como ser humano. Anjo é anjo, ser humano é ser humano. E a Bíblia fala sem medo da vida real das pessoas, das experiências reais delas, de um mundo real. São Tiago, capítulo 5, versículo 17, quando fala de Elias, ele diz que ele era humano como nós. Ele era humano como nós. O estudo bíblico vai nos ajudar a conhecer pessoas como nós e sua relação pessoal com Deus. E você vai aprender com elas. A vida, meus irmãos, ela é cíclica. A história, ela se repete. Se repete. Quando conheço alguém que enfrentou uma fase difícil, conheço a vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de Jó, aprendo a superar as minhas dificuldades, as minhas fases difíceis. Onde é que você vai aprender isso? Nas novelas? Nos filmes? Não. Você tem que aprender isso com os homens e mulheres de Deus que são iguais a você. Por isso que se você não faz o estudo bíblico diário, você vai ficar aqui com a cara para cima, como quando eu era pequeno, dizia assim, como um jumento sem pai. Quem já ouviu essa expressão, jumento sem pai? Eu não sei como é um jumento sem pai, deve ser assim, uma pessoa que está perdida na vida. Você ser um jumento já é ruim, né? E um jumento sem pai. Jumento sem pai. Eu uso expressões muito simples para você entender o que eu quero lhe dizer. Que o homem que não conhece a vontade de Deus para a sua vida, ele vive na vida perdido, como um barco sem bússola no meio do mar, na tempestade. Não sabe. Como é que eu vou agir agora? Como é que eu vou me comportar agora? O que é que eu tenho que fazer agora? O que é que Deus quer de mim? Abraão vai nos mostrar muitas coisas. Primeiro, esse estudo bíblico vai nos fazer traduzir a verdade de Deus para a minha vida hoje. Para o meu dia a dia. Vocês vão ver exemplos, explicações para o dia a dia de hoje. Você vai ler na palavra. Segundo, vai criar proximidade com a pessoa que estamos estudando. Quem fez bem o estudo bíblico de José do Egito, criou intimidade. Se relaciona e sabe, na hora da tentação, o que é que José faria nessa hora. Diante da prisão, o que é que José fez? Como é que eu devo agir? Terceiro, oferece segurança quando passamos por experiências semelhantes. Vocês vão ver na vida de Abraão. Essa semana, por exemplo, amanhã, a genealogia de Abraão. O estudo bíblico de amanhã, nós vamos conhecer a família dele. Escreva, veja. No sábado, a vocação de Abraão. Abraão, deixa a tua terra, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deixa a tua parentela, deixa aqueles que você conhece. Se você não for capaz de abandonar amigos, muitos casamentos não funcionam. Eu escuto quando a mulher chega e diz, padre, meu marido casou e quer continuar solteiro. Ah, porque a segunda é do meu futebol. A terça é do meu não sei o quê. A quarta,
E cadê o casamento? Você tem que sair da sua terra. Ah, padre, é porque eu tenho um amigo que eu não gosto de beber, mas é ele que gosta, aí ele me leva. Você vai ter que romper com esse amigo. Ou você traz ele para a igreja, ou ele lhe leva para o inferno. Você tem que saber o que é que você vai querer. Abraão, deixa a tua terra. Tem tanta coisa que a gente tem que deixar. De ser desonesto, de ser fofoqueiro, de deixar de reclamar da vida, deixar de murmurar, de fazer as coisas como você sempre fez, de julgar as pessoas, de trair a mulher, de trair o marido, de roubar, de estar na pornografia, de faltar a missa do domingo. Sai da tua terra, quer dizer, a partir de hoje, como Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui quem vai mandar não é a Globo. Aqui quem vai mandar é o Senhor. Quem vai dizer como é que cria meus filhos sou eu. Quem vai dar orientação sou eu. Nesse terreiro aqui, o galo sou eu. Entende? Eu ganhei um casal de galo, o galo e a galinha, aqueles pequenininhos, né? O galizete, né? É galizete, chama? Garnizé? Quem quiser comprar, eu tenho até uns 2 para vender. Foi um padre que me deu lá no interior. E aí, a galinha teve 4 ovos. Nasceram 4 pintos. Um morreu, ficaram 3. Então, quando cresceram agora, eles estão 3 machos, 3 galos. E tem o pai que é macho. E a pobre da galinha é só. Para aturar os 3. E eu fico observando eles. Fico observando, porque está na natureza. Está na natureza. Os bichinhos, né, começaram a crescer, começaram. Aí. E o galo velho fica só olhando o pai deles, né? Quando eles vão para o lado da véia mãe, né? Que a natureza aí, no caso, não vai distinguir. O galo velho chega, dá uma bicada na cabeça deles, eles correm. Vai dizer, quem manda aqui sou eu. Até entre os bichos. O papel do macho, do dono da casa, o papel de cada pessoa na família. O mundo está aí desse jeito porque não tem mais, não existe mais norma, não existe mais nada. É uns meninos velhos criados sem pai, sem mãe. Você olha no acampamento, a gente recebe 1.100 jovens que lá, você olha, diz, mas o que é aquilo ali? É homem, é mulher? O que é aquilo? Você não sabe, mas o que é aquilo ali não é culpa deles, não. É porque o pai não levou para o futebol, o pai não ajudou. Aí os meninos vai tudo mole. Ai, está quente. Levantando o pai. Quente o quê, rapaz? Fale grosso. Olha aqui seu pai. Falta firmeza. Por exemplo, eu era danado. Então eu dizia, mamãe, deixa eu ir, sei lá, jogar bola. Não, você vai estudar. Ah, mamãe chorava. Olha a chinela aqui. Olha o cipó da goiabeira. Aí quando o papai chegava, eu chegava lá e dizia, papai, sabe, é porque eu já estudei. O senhor deixou eu jogar bola. Aí sabe o que meu pai dizia? Vai perguntar à sua mãe. Porque um não contradizia o outro. Porque numa educação de filhos, se o menino é sabido, e os de hoje é pior, né? Os de hoje é... Se você não tem no lar a firmeza, os dois sabem o que quer para o filho, ele brinca com os dois. Ele usa o pai, ele usa a mãe, ele usa a avó, ele usa a vizinha, ele usa os amigos.
Então a palavra de Deus, a vida de Abraão, como a gente viu na vida de Jacó. Jacó, vocês viram? Tudo errado, começou errado. 4 mulheres, 12 filhos, uma bagunça. Como é que podia dar certo um lado daquele? Não dava. Então o cerco de Jericó, e aqui eu termino. Eu queria pedir a vocês algumas coisas importantes. Primeiro, estudo bíblico. Todo dia. Segundo, coloquei tudo aqui os pontinhos para vocês. A leitura aqui dentro, na página 71 do documento de São João Paulo II, chamado Familiares Consórcio. Quem é casado aqui vai tirar um dia por semana para vocês lerem. Ou então toda noite antes do namoro. Casal que não namora. Se você não alimentar o galo, viu? Ele vai para o terreiro. Tem que namorar. Então, antes do namoro, vamos ler aqui uma página. Está aí na página 71, a Familiares Consórcio. O que é que a igreja diz? Tem homem que está feliz aqui. Está vendo, mulher? Mas deixa eu falar deles depois, viu? Por que é que vocês não querem, né? Leia a Familiares Consórcio, na página 71. Todo dia uma página. O que é que a igreja diz sobre família? O que é a família no plano de Deus? Como católico, como nós devemos viver a família? Então pega durante o cerco, você vai, divide, e todo dia lê um pedacinho, os dois, depois reza um Pai Nosso, Ave Maria, e aí vão dormir, ou namorar. Né? Outra coisa importante, a partir do dia 15 de agosto, começa a Quaresma de São Miguel, que está na página 161. E dia 20 de setembro, a novena, que está na página 166. Esse tempo está cheio de oração, de louvor, missa na quinta, jejum na sexta, uma confissão bem feita, tá bom? Fazer um altar em casa. Todo mundo, um altar. Nem que seja com estampa. Se não tiver a imagem, São Miguel, uma cruz, uma vela benta. Por isso que a partir de hoje eu já vou começar a benzer as velas para o dia 15. Um altar, uma estampa, uma imagem de São Miguel, a vela benta, a cruz, onde você vai fazer sua quaresma. Pode fazer junto, como família. Família que reza unida. Vocês não sabem o poder que um pai e uma mãe têm quando eles se ajoelham diante de Deus e diz: Senhor, cura meu filho. Senhor, salva meu filho. Senhor, quebra a maldição da nossa casa. Senhor, dá um emprego para o meu esposo. Os dois. Essa autoridade vocês receberam no altar. Vocês têm uma autoridade maior do que eu como padre. Porque vocês receberam a autoridade de abençoar os filhos. Abençoar um ao outro. Tirar da boca, vai desgraçado, tu vai morrer no bar. Quem não já ouviu isso? Vai, tu vai morrer no bar. Não, você não vai morrer no bar, não. Você vai morrer aos pés de Jesus. Você vai morrer na igreja comigo. Você vai morrer na fé. Palavras de bênção. Você começa a fazer isso. Começa a fazer isso. Você vai ver a diferença na sua vida. Outra coisa. Pronto, era só isso mesmo. Ainda tem livro ou se acabou? Cadê o pessoal? Acabou? Ainda tem aqui em cima 3, 5. É do coral, padre. Esses são do coral. Ah, é do coral? É. Acabou lá na rádio? Lá na rádio ainda tem algum sobrou? Alguém do coral ainda tem algum? Gente, infelizmente,
a gráfica não nos deu tudo. E ela me prometeu que a partir de amanhã vai ficar mandando. Eu espero que amanhã de tarde a gente já tenha aqui mais livros, tá? É uma pena, eu preparei com muito carinho, quero agradecer ao Hudson. O Hudson está aqui ainda? Muito obrigado, Hudson, tanto pela noite de hoje como pelo livro. Quero agradecer a Luísa também pelo trabalho, digitação e tudo, está muito bom. E as homilias e as músicas, são 2 CDs, com todas essas músicas, não é para vender, gente. Eu queria que vocês entendessem isso. Se fosse para vender, esse livro eu botava por R$40. Não é para vender. R$10 não paga nem o trabalho. Mas é porque eu quero que vocês cresçam e aprendam